Voltamos. Então, Kimura desceu no meio de um monte de gente, pegou o microfone e disse: eu desafio Hélio Gracie, se você resistir por 3 minutos, você é o vencedor da luta. E essa luta foi marcada para o dia 23 de outubro de 1951, no estádio do Maracanã. E o Hélio Gracie, no meio daquele desafio que o Kimura tinha proposto, pegou o microfone e disse assim: um lutador nunca foge da arena. Kimura pode quebrar meus ossos, mas não minha moral. A um bom esportista não importa ganhar ou perder, mas sim lutar. Terça-feira, 23 de outubro de 1951. 40 mil pessoas no estádio do Maracanã, inclusive o vice-presidente do Brasil, Café Filho, todos foram para assistir essa grande luta. Então, começou, Kimura foi com tudo para cima de Hélio Gracie, e como ele era um judoca extremamente experiente, campeão mundial, logo derrubou o Hélio e tentava a todo custo, porque ele tinha feito uma promessa. Ele tentava a todo custo acabar a luta logo, pelo menos nos 3 primeiros minutos, certo? E o Hélio Gracie foi muito guerreiro. Ele se defendia, ele tinha uma guarda muito boa, e ele se defendia de todas as formas, e Kimura tentava finalizar, ele não conseguia. E Kimura passou a guarda de Hélio Gracie, montou várias vezes, Hélio Gracie ficava em pé, Kimura ia lá e derrubava ele de novo. Enfim, se passaram 10 minutos e Kimura não conseguiu. Passados 3 minutos, a torcida japonesa que estava no Maracanã começou a diminuir os gritos, porque estava aquela euforia, né? Passaram os 3 minutos, o Kimura não conseguiu finalizar, então esse Hélio Gracie aí não é tão bobo assim. Ou talvez o Kimura não seja tão bom. Então, a torcida japonesa começou a esfriar. Passaram 10 minutos, acabou o primeiro round. Hélio Gracie se levantou sorrindo e Kimura levantou decepcionado, olhando para baixo, pensando: poxa, não consegui, esse cara é mais duro do que eu pensei. Segundo round, Kimura começou muito forte. Cada vez que ele derrubava Hélio Gracie, ele derrubava com muita força. Apesar do tatame ser mais macio, o próprio Hélio Gracie falou em entrevistas posteriores que ele caía com tanta violência em cima dele, que o Kimura caía com tanta violência em cima dele, que ele sentia o ar todo sair do corpo dele. Em uma determinada ocasião, Hélio Gracie conta que foi estrangulado pelo japonês e dormiu, apagou, e o japonês meio que soltou e ele voltou e continuou lutando. Enfim, eu vou ler o relato aqui, eu separei no celular, o relato do Kimura sobre a luta. Vamos prestar atenção. Kimura disse assim: Hélio Gracie me agarrou pelas 2 lapelas e me atacou com um Osotogari e um Kouchigari, mas ele não me moveu nem um pouco. Chegou minha vez. Eu joguei no ar por Outigari, Haraiguchi, Uchimata e Ponseoi. Por volta de 10 minutos de luta, eu lancei por Osotogari. Eu planejava causar uma concussão em sua cabeça, mas já que o tatame era muito macio, não teve muito efeito. Enquanto continuava a lançá-lo, estava pensando em um modo de finalizar. Eu arremessei por Osotogari novamente. Assim que Hélio caiu, eu o imobilizei por Kuzuri Kami Shirogatame. Eu mantive por 2 ou 3 minutos ali, e então tentei sufocá-lo com a barriga. Hélio balançava sua cabeça tentando respirar. Ele não estava mais aguentando e empurrou meu corpo esticando seu braço esquerdo. Neste instante, eu agarrei seu pulso esquerdo com a minha mão direita e torci seu braço. Apliquei o Degarame. Eu pensei que ele ia desistir imediatamente, mas Hélio não bateu. Não tive escolha a não ser continuar a torcer seu braço. O estádio silenciou. O osso do seu braço estava se aproximando do ponto de quebrar. Finalmente o som do osso quebrando ecoou o estádio. Tou! Ainda assim, Hélio não desistiu. Seu braço esquerdo já estava inutilizado. Sob essa regra, eu não tinha outra escolha a não ser torcer seu braço novamente. Eu tinha muito tempo ainda sobrando.
Eu torci o seu braço esquerdo novamente. Outro osso quebrou. Hélio ainda não bateu. Quando tentei torcer o seu braço novamente, uma toalha branca foi jogada. Carlos Gracie jogou essa toalha, irmão de Hélio. Eu venci por nocaute técnico. Minha mão foi erguida. Minha mão foi erguida. Japoneses brasileiros correram para a arena e me ergueram. Por outro lado, Hélio deixava seu braço esquerdo pendendo e parecia muito triste, resistindo à dor. Esse é o relato de Kimura. Agora vamos ler o relato do Hélio Gracie. Pouco me importava. Como brasileiro, à frente de 40 irmãos, ser vencido por um verdadeiro gigante. Gigante no tamanho, na energia e na técnica. Um gigante que de forma alguma me daria mais leve chance. Isso significava muito para minha convicção, para o meu cartel, e por que não dizê-lo, para minha vaidade pessoal. Apesar de nitidamente derrotado no ringue, fui reconfortado pela imprensa e pelo público, porque todos haviam compreendido a minha intenção, o meu desejo de provar, com o meu possível massacre, a importância de pelejar sem esperança de vitória. Então, Hélio Gracie, mesmo sabendo que estava sendo derrotado, ele continuou lutando. E assim, da onde que surgiu? O degarame é uma torção de braço para trás. Tem essa luta no YouTube também. E a própria família Gracie apelidou essa finalização de Kimura, porque foi o Masahiro Kimura que aplicou no Hélio Gracie. Então a família Gracie pegou o sobrenome e colocou nessa finalização. E ao longo da vida, Masahiro Kimura deu inúmeros depoimentos enaltecendo Hélio Gracie. Ele dizia para todo mundo que Hélio Gracie era o homem que nunca desiste. E assim, nós terminamos a nossa história sobre Hélio Gracie. Na verdade, tem milhares e milhares de histórias. Com o decorrer do tempo, eu vou contando cada uma delas. A gente tem muita coisa para aprender nesse canal. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida dos que seguem a página. Depois eu vou falar sobre isso. Não são pessoas que seguem a página, não são pessoas que seguem o Yuri. São pessoas que seguem Jesus e têm simpatia pelo jiu-jitsu. Ou são pessoas que seguem o jiu-jitsu e têm simpatia por Jesus. De qualquer uma das formas, você não está aqui à toa. Há um propósito para você ser seguidor da página e há um propósito também para você assistir meus vídeos. Então, é isso aí. E essa é a história de Hélio Gracie. O cara que revolucionou o jiu-jitsu. Ele criou uma arte marcial de origem brasileira, com um sistema de alavancas, onde permite que o mais fraco vença o mais forte. E hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu brasileiro. Devo tudo isso a Hélio Gracie, a família Gracie e a todo o seu legado de muita luta, muitas vitórias, muitas derrotas, mas principalmente um legado de uma família que nunca deixou de ser o que é. Todos praticam jiu-jitsu. Nem todos seguiram como lutadores, mas todo Gracie pratica jiu-jitsu. E meus filhos irão praticar. Eu gostaria que seus filhos praticassem também, você praticasse. Jiu-jitsu é uma filosofia de vida. A gente só trabalha, paga conta e morre. Não, a gente tem que ter um meio termo. Pratique jiu-jitsu. É uma válvula de escape. Você vai ver que quando você amarrar a faixa branca na sua cintura, você nunca mais vai parar de treinar. A tua vida vai mudar. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo jiu-jitsu e também vai se tornar um faixa preta assim como eu. Então, aqui fica o meu agradecimento ao grão-mestre Hélio Gracie e a toda a família Gracie e a vocês também. Deus abençoe.